Oi, gente. Vou tentar gravar aqui. Tentando gravar aqui algum tempinho já, mas aí eu tentando gravar já há algum tempo, mas o coração doeu mais do que o normal. Eu falo doeu mais do normal porque vai fazer um ano, né, que Deus recolheu o meu anjo e meu coração tem doído e continuamente, todos os dias. Só uma mãe que entrega, devolve seu filho para Deus e fica com a dor da saudade que sabe o que é essa dor. Por que eu decidi gravar um vídeo de uma saudade, de algo que machuca tanto, algo tão sério? Já há alguns dias que eu tenho orado para Deus, pedido para Deus tocar, tem tocado no meu coração para eu poder gravar. Só que falar dele, do meu filho, é algo que ainda mexe muito comigo. Às vezes eu não consigo falar muito, pensar muito, ou ver alguma foto, eu não consigo. E até mesmo algum assunto, né, que as pessoas vêm comentar, que sonhei, que eu pensei, tentar recordar alguma coisa, assim, machuca muito, sabe? Porque a pessoa, quem tá de fora, apenas se entristece. A mãe que tá passando pela situação sabe, tá louca, tá corroída, tá por dentro, sabe? Mas eu sou uma mulher de fé e eu tenho acreditado, sabe, que na palavra de Deus, fala trazer à mente aquilo que te traz esperança. Então eu me apeguei muito a essa palavra. O que me traz esperança? O que tem me feito eu continuar de pé? Eu continuar a minha vida? O que tem feito? Já que meu filho não está mais aqui nessa terra, o que tem feito? Então, são muitas perguntas, as pessoas às vezes tentam conversar, mas às vezes quando eu quero falar, quando eu estou preparada, quando eu quero dizer alguma coisa, não quando as pessoas estão curiosas e querem me perguntar. Aí eu sei que as pessoas elas se comovem com a história, com a minha história e tal, que é uma história de superação, uma história forte, mas assim, igual eu falo, de todas as dores que eu já passei, dos lutos que eu já vivi, essa situação específica com meu filho, de Deus ter recolhido meu filho, a morte é algo normal. É normal, todo mundo vai acontecer, mas quando acontece ninguém está preparado. Ainda mais uma mãe. E é algo assim que é difícil você parar para pensar e analisar tudo, sabe? Você fica, abala bastante. Quando aconteceu dele ficar doente, eu pensava que era só uma gripezinha. E aí comecei a ficar tratar ele em casa, porque ele foi sempre uma criança muito saudável, dentro das limitações físicas e psicológicas dele, ele sempre foi saudável. Nunca precisou de uma internação. E aí ele adoeceu e eu comecei a levar ele no hospital, o médico falava que era bronquite, aí deu uma falta de ar e falava que era bronquite, aí passava medicação, ficou tomando medicação em casa. Aí teve um momento que ele começou a sentir muita falta de ar e a barriga dele estava inchando, ele estava com febre. Eu falei assim, não vai adiantar. Eu já fiquei com medo, preocupada, porque ele nunca ficou assim. Aí já levei ele para o hospital, como a gente levou para ele para um outro hospital, o atendimento demorou bastante. Aí consegui uma vaga, ele foi internado. Quando ele foi internado, ele já estava sentindo muita dor. E eu naquela tribulação com os médicos, falando que está sentindo dor, da medicação para dor. E os médicos parece que não tava ouvindo muito o hospital público, aquela aflição toda. Passei a noite passando mal, ele passando mal. E quando foi no outro dia de manhã, ele veio, a saturação dele começou a cair muito. E aí começou a ver aquela tribulação daqueles monte de médicos para fazer os procedimentos nele, porque eu acho que já tinha tomado conta dos pulmões ali, a pneumonia. E aí foi quando ele ficou na UTI o dia inteiro.
quando ele ficou na UTI o dia inteiro ali, meu coração já dizia. Deus já tinha falado pra mim que Deus ia acolher ele. Só que meu desespero maior foi quando ele estava passando mal, até o momento que ele entrou na UTI. Quando ele entrou na UTI e ele começou, estava sedado, já entubado, eu já dei um pouco mais tranquilizada. Porque ele não estava passando muito mal, não estava sofrendo. E eu ficava pensando assim, Senhor, eu não vou aguentar. Eu não vou aguentar ver o meu filho sofrer mais. Porque por mais que doa a saudade, eu não quero ser ingrata. Eu quero que o Senhor faça a tua vontade. E ali eu joguei o sincerão com Deus, né? Eu falei assim, eu te amo, Deus. Eu amo meu filho. Mas o desejo do meu coração é que se eu quiser levar, o Senhor pode levar. E vim pra casa. Quando eu cheguei em casa, já à noite, fiquei até na hora da visita. Na hora da visita a gente entrou na UTI. E ali na UTI, eu já percebia, sabe, a situação dele. Aí quando a gente chegou em casa, já 7 horas da noite, casa vazia, saí com ele nos meus braços, voltei sem ele, meu telefone tocou e o hospital falou se eu podia levar algumas documentação dele. Aí eu já sabia qual era o protocolo. Igual eu já falei, eu sou da área de enfermagem, então eu sei mais ou menos poucas coisas, mas eu sei, entendo algumas coisas. Aí eu falei pro meu esposo, Deus levou ele. Só que o procurador do hospital não ia falar por telefone quando chegar lá. Assim, pode ir preparado, porque quando você chegar lá, você só vai ver o conhecimento. E aí ele tinha realmente falecido. Meu coração, ele ficou em paz. Naquele momento ficou em paz. Eu sentia a presença de Deus. Durante o dia inteiro eu já tinha sentido a presença de Deus, sabe? E as pessoas vindo aqui em casa, e todo mundo sentindo, sabe? Assim, no velório, no sepultamento, porque não teve, o velório foi só 2 horas antes do sepultamento, porque a gente optou para fazer na capela, não para trazer o corpo para dentro de casa. A gente optou para fazer na capela, até mesmo para não ficar muito naquele sofrimento, porque eu acho que é muito sofrimento. Você ficar velando o corpo de uma pessoa já sem vida ali, sabe? Já tá sofrendo tanto, para que aumentar ainda mais. Aí a gente pegou e fizemos um louvor, foi os pastores poder levar um pouco da palavra de Deus e alguns louvores. E eu não chorei. Eu tava assim, sabe, anestesiada. Anestesiada, assim, sem chão, sem saber o que pensar, o que ia acontecer, o que ia agir. Eu não sabia, eu tava sentindo uma dor tão grande, mas eu tava tão assim que eu não sabia nem o que eu pensava. Que eu não sabia. Apesar que meu coração tava grato, eu tava com meu coração em paz. E aí senti a dor, tava sentindo aquela dor de uma perca de um filho e tal, mas eu tava com meu coração em paz. Tanto que todo mundo chega e me diz, nossa, eu nunca vi um sepultamento assim. Nossa, eu nunca vi um velório assim. Nossa, eu sinto paz. As pessoas entravam aqui na nossa casa. Falavam assim, nossa, a gente tá sentindo paz. A gente nunca viu. Se a gente tivesse a força dela. Aí falava, sabe, ficava falando da minha força. Falava que sentia paz, sentia um clima legal, sabe, assim, mesmo assim, de habitação de anjos, de mover do Espírito Santo. Muitas pessoas chegaram e falavam, sabe? E aí foram passando os dias. Passando os dias e a dor da saudade foi apertando, foi apertando, foi apertando. Aí eu comecei a duvidar de Deus. Acho que a pior parte é quando a gente sabe da notícia, como a gente perde. A segunda parte, pior pra mim, foi quando começou a abalar a minha fé. Porque eu sou uma mulher de fé. E isso, eu me afastar de Deus por conta dessa situação do luto, do recolhimento do meu filho, e eu querer me tornar ingrata por não querer aceitar, pela saudade doer demais.
E isso me abalou muito. Então a minha fé ficou transtornada. A terceira, depois da fé, foi o meu psicológico, que ficou ainda mais louca ainda, sabe? Que é a ansiedade, que eu já tava com crise de ansiedade. Então aumentou. Porque eu já passei por muitas coisas. Quem conhece meu canal, ele dá pra perceber que eu já passei por muitas coisas aí ruins, mas graças a Deus eu sempre tive a resiliência. E pra mim poder dar a volta por cima. E aí, essa parte de mexer no meu espiritual, assim, depois, tipo assim, vamos supor, uma semana depois, que eu sou péssima de datas, esses negócios. Uma semana assim depois eu comecei a pensar, não, Deus, o Senhor não existe não. Se o Senhor existisse, o Senhor tinha curado meu filho. Se o Senhor existisse, o Senhor tinha, tanto que eu já te busquei, que eu clamei, o Senhor tinha me permitido ter feito a cirurgia de escoliose dele. Se o Senhor existisse, o Senhor tinha permitido eu ter uma qualidade de vida melhor, financeiramente para ele, porque eu lutei muito, busquei muito, a nossa vida melhorou um pouco, mas não daquilo que eu queria. Mas aí eu tenho que ver que não é o que eu quero, é o que Deus quer, né? E aí eu fiquei muito nisso, o Senhor não existe, o Senhor existe. Aí minha cabeça ficava assim louca, pensando nessas coisas, né? Por causa disso, uma das fases do luto, né? Há algum tempo, já que eu tenho tentado gravar esse vídeo, que Deus tem tocado no meu coração, já gravei alguns anos já que eu gravo vídeo pro meu canal. E eu gostava muito de gravar vídeo com meu filho, que é meu anjo, que Deus recolheu vai fazer um ano. E é complicado, é um assunto delicado, porque a parte que dói mais numa mãe chama-se filho. E eu falo assim que o Brian, pra mim, ele não era minha metade. Ele era eu inteira. Eu fui mãe dele, né, muito nova, com 15 anos de idade. E ele veio especial. Deus me permitiu ter ele por 17 anos na minha vida para me poder cuidar dele. E esses 17 anos tinha que dar café da manhã, tinha que trocar a fraldinha, tinha que dar almoço, tinha que dar janta, levar as coisas para a boca, tinha que carregar no colo. Então ele era totalmente dependente de mim. Então tudo que eu ia fazer, tudo era ele. Se eu fosse para tal lugar, se eu deixasse ele em casa rapidinho com alguém de confiança, que era pouquíssimas pessoas para cuidar dele, eu já tinha um pensamento para me poder voltar. Então, igual eu falo, quando a psicóloga me falou assim, ele era só a metade, né? Eu falo, não, ele sou eu toda, inteira. E falar disso tudo é complicado. Eu não quero ficar me derramando em lágrimas aqui na frente da câmera, porque eu não tô gravando esse vídeo pra isso, sabe? Eu tô gravando pra tentar interagir principalmente com as mães de anjos e tentar mostrar para as pessoas o que eu tenho tentado fazer nessa fase agora pós, né, no luto. E como vai fazer um ano, pra mim parece que foi ontem. Pra mim um ano não passou. E meu maior medo de quando tudo aconteceu era eu continuar sentindo essa agonia, essa dor, que é uma dor muito forte. Só que ela amenizou, anestesiou um pouco, de comparado do baque do início, mas anestesiou um pouco. Mas pra mim é como tivesse sido acontecido ontem, sabe? O Brian, ele não foi, ele é meu filho, ele é a pessoa mais especial da minha vida, a pessoa mais importante da minha vida, depois de Deus. Apesar de ter acontecido isso tudo, depois que aconteceu isso tudo, minha fé abalou, mexeu um pouco sim com minha fé. Eu tive vários questionamentos, várias dúvidas com Deus. Tive um acompanhamento com uma pessoa de confiança espiritualmente, porque é a base que mais me abalou. Me abalou em tudo, em todas as áreas da minha vida, principalmente a minha vida espiritual, minha área psicológica também. Então, muita gente bateu no meu ombro e falou assim, parabéns, você é forte, você é forte. Eu fui forte porque as pessoas não me viam, eu em escândalo, eu dando piti,
eu me lamentando o tempo todo nas redes sociais. Eu me mantive na frente das pessoas tranquila, o meu jeito de ser tranquila, mas só eu sei e Deus sabe o que que eu passar, o que eu tenho passado nas minhas noites, quando eu tô pensando nele, quando vem a saudade, quando eu falo assim, Senhor, me ajuda, que eu acho que eu não vou conseguir, porque eu fico imaginando como é que vai ser a minha vida inteira sem ele, como é que vai ser as minhas conquistas sem ele. Eu acho que é o que toda mãe enlutada fica pensando, sabe? Mas na Bíblia diz, né, em relação que quando um justo morre, Deus, o coração de Deus se alegra. Então eu tento me apegar assim às palavras de esperança que a Bíblia é, tem me mostrado, que não é de hoje que eu creio que eu sou adepta, é, não vou nem falar religião, adaptar a ser mais conhecedora da Bíblia, da palavra de Deus, e para mim poder me fortalecer, ficar bem, tento me apegar a isso, porque Deus quer e tudo tem um propósito. Se o propósito dele foi viver comigo dos 17 anos, sendo que quando ele nasceu, os médicos falavam que ele não ia sobreviver, depois disso Deus permitiu 17 anos comigo, eu tenho certeza que esses 17 anos que o Brian esteve comigo aqui fisicamente, porque ele está no meu coração, ele está na minha vida, ele sempre vai permanecer na minha vida, nos meus sentimentos, aonde quer que eu vá, até envelhecer, eu vou estar falando dele sim, e ele vai ser sempre o meu pedacinho de mim, a pessoa mais especial. Eu sei que ele está em outro plano agora, apesar que tem momentos que é difícil de pensar, analisar que ele tem 8 planos, porque eu tô naquela fase assim, numa mistura de sentimentos, sabe? Naquela mistura de sentimento, de, de conseguir ver um pouco mais as fotos, conseguir se expressar um pouco mais em relação a alguma outra pessoa em relação dele, sabe? Porque muitas pessoas chegavam em mim antes, mais no início, e falavam, eu sonhei, eu querendo falar de alguma foto, de alguma lembrança, eu só ficava calada porque eu não queria falar, porque a gente, por ter educação, a gente se cala, prefere ficar quieta, entendeu? E assim as pessoas já vão entendendo que você não quer falar no assunto, as pessoas ficam caladas, porque igual falam, as pessoas se entristecem, elas choram junto com você, elas choram. Elas se entristecem com a sua situação, sim, elas se comovem, sim, muitas pessoas sim, mas a dor, aquela coisa dentro do seu coração, aquela coisa horrível, só a mãe sabe. Então é complicado, aquela coisa assim dentro da gente, assim, só a gente que é mãe, diante que a gente sabe. Então é bem complicado. Eu não sou muito chorona, sabe? E até mesmo no sepultamento do meu filho, eu não chorei. Assim, eu chorei, eu fiquei muito desesperada como ele estava doente, como ele estava no hospital, quando a gente foi pro hospital, antes dele falecer. Foi um momento muito difícil ali, que eu fiquei muitos dias com aquela coisa na minha cabeça, porque eu vi tudo que ele passou nos últimos momentos ali, foi bem complicado. Então, aquele ali ficou martelando muito na minha cabeça, porque foi pneumonia grave e já foi de repente que ele já teve que ser entubado, a equipe médica de novo em cima dele. Eu já tinha passado com tudo isso com ele quando ele nasceu, né, prematuro. Depois agora, quando veio a óbito, passamos novamente, né, esse negócio da intubação, é bem assustador. Eu sou da enfermagem e já vi muitos casos, sabe? Mas quando é um pedaço da gente, como é nosso filho, não adianta, a gente entra em desespero, sabe? É terrível. E eu fiquei muito dias com isso na cabeça, assim, me martelando com isso tudo. E até então, com essa situação do coronavírus, eu fico imaginando, sabe, as famílias para passar por tudo isso, perder um ente querido, a pneumonia grave, tudo isso, assim, isso no início do coronavírus, assim, me abalou atentamente, tanto é agora que eu nem estou assistindo no jornal, para não ficar muito com a cabeça muito louca, sabe,
Porque como a gente já passou, a gente tem empatia, a gente fica se imaginando, sabe, pensando muito na mãe. Aí pensa no esposo, pensa, né, na filha, no não sei o que, pensa em tudo, né? A gente, nossa, a cabeça fica a mil. E quando aconteceu,